Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje estreia-se nos Dois Dedos de Conversa uma nova rúbrica, à qual poderemos chamar também Dois Dedos de Fado, da autoria do nosso amigo José Garrancho. José Garrancho é jornalista, fotógrafo, fadista e letrista de fado. E também já foi um homem ligado à profissão do turismo, de gestão hoteleira. Bom dia, José Garrancho, obrigado por teres aceitado o meu convite. Para já, para ti não é novidade a rádio, porque em tempos já tiveste 2 programas na Rádio Portimão, não é verdade? É verdade, e um deles exatamente sobre fado. Tinha uma rúbrica de fado todas as sextas-feiras, sim. em que, portanto, passava fado e fazia fado. E tinhas convidados, inclusive. E tinha convidados, portanto, tive uma rúbrica de fado. Esta rúbrica propõe-se, no fundo, no mundo, elucidar as pessoas mais ou menos o que é o fado, não é? Embora as pessoas já saibam, mas de uma forma mais didática, não é? Sim, em certa medida é isso, porque as pessoas sabem, mas há pequenos pormenores que sempre... Passa um bocado ao lado às vezes. É, que as pessoas não sabem. Sim. E falar de fado acaba por ser falar um pouco da nossa história. Sem dúvida. Falar da vida de Lisboa, falar da história de Lisboa. Garrancho, para gostar de fado é preciso chegar a uma certa maturidade de idade, 40, 50 ou não? Não. Eu comecei a cantar fado no colo da minha mãe. Eu pisei um palco a cantar fado pela primeira vez, portanto, um palco mesmo. Sim. Foi o do Cine Teatro de Portimão, tinha 10 anos. Exatamente. E antes disso já cantava para as tabernas e depois barbearias a ganhar dinheiro para repassados. Logo a seguir ao 25 de Abril, o fado era mal visto, não é? Muito conotado com o antigo regime. Passadas décadas, e agora estamos a comemorar os 50 anos dos 25 de Abril, assiste-se que a juventude aderiu ao fado, tanto na área de novos cantores, novos fadistas, como também executantes da guitarra portuguesa. É verdade, mas foi errado ter associado o fado ao antigo regime. Exatamente. Porque o antigo regime proibia o fado. Os fadistas eram perseguidos. Os informadores da PIDE andavam atrás deles porque o Estado Novo tinha medo que eles tivessem até ligações ao Partido Comunista e a tudo isso. A própria Amália teve problemas com eles. E o que é que acontece? Em determinada altura, eles apercebem-se que as pessoas gostavam e que as pessoas iam atrás. Então é aquilo que se diz, se não posso vencê-lo, junto-me a eles. Exato. E então começaram a promover o fado, portanto o António Ferro. Que era o homem do regime, do marketing, não é? Era o homem do marketing, era o homem da promoção, e até com a Amália, portanto começaram a pôr. Mas houve sempre fados que eram contra o regime, como em tudo, há quem é a favor do regime e contra o regime. Portanto, havia fados como, por exemplo, quando o Fernando Farinha canta a Guerra de Angola, o soldado na trincheira, e Angola não deixa de ser valente, portanto eram de regime mesmo. Exato. Mas havia muitos outros fados. Também fados contestatários, de intervenção, não é? A Amália cantou aquele sobre os prisioneiros no Forte Peniche, portanto, exato. que de facto era contra o regime e, inclusivamente, o Alan teve que fugir de Portugal. Porque grande compositor. Antes de prosseguir a nossa conversa sobre o fado, o que é que nos tens a dizer mais? Eu, primeiro que tudo, tu começaste logo na conversa, nem me deixaste cumprimentar os ouvintes. Mas eu gosto de picar, Primeiro que tudo, deixa-me dar os bons dias aos nossos caros ouvintes e esperar que eles gostem do programa que eu vou aqui apresentar. Portanto, quando fui convidado para participar com a rúbrica Dois Dedos de Fado, comecei a colocar a mim próprio uma série de perguntas que pensei que eram comuns a muitos ouvintes. E a primeira pergunta é: o que é fado? Toda a gente sabe que a palavra fado, de origem latina, significa destino. E conhece as expressões cantar o seu fado, quer dizer a sua sorte, ou está fadado para, que é estar predestinado para. Mas saberão que a palavra hado, de origem árabe, também significa destino. O que a palavra celta fado significa há muito tempo. E como destino não significa apenas futuro, mas tudo o que acontece na vida das pessoas. E os celtas acreditavam na  Aí temos o destino na palavra celta fado.
Só na 7ª edição do Dicionário do Moraes, publicado em 1878, é que aparece a palavra fado com o significado de canção. Mas o fado que hoje aqui nos traz, o fado de Lisboa, aparece nas ruas de Lisboa a partir de 1840. Até aí, o único fado que se conhece era o fado do marinheiro, cantado a bordo das embarcações, misturado com a canção de levantar ferro e outras. Ou seja, o fado, porque quando se fala de fado, vamos falar da história de Portugal, vamos falar da história de Lisboa. O fado começa a desenvolver-se após a Setembrada de 1836. O que é que foi a Setembrada de 1836? Foi uma movimentação popular para a melhoria das condições de vida dos operários, que levou ao fuzilamento dos trabalhadores do Arsenal e ao massacre de civis no Rossio em 1838. Portanto, aí o fado tem um papel muito importante na história. Tem depois. Sim, sim. Cerca de 5.000 operários fabris, aos quais se juntaram mais de 15.000 artesãos e outros tipos de trabalhadores, refugiaram-se nos bairros periféricos num cenário de futuro incerto. A propósito, deixa-me dizer-te que quando se fala em Alfama e que o fado nasceu em Alfama, nós estamos a falar na Alfama, aquele pequeno bairro que toda a gente conhece hoje e que até está dividido por 2 freguesias. Mas Alfama, nesta altura, e até 1870 e tais, era um dos 4 distritos de Lisboa. Tinha 12 freguesias, incluindo os Anjos, o Castelo, a Sé, a Mouraria. Portanto, estás a ver que era essa zona toda essa zona que era chamada Alfama, que era os arrebaldes da cidade. Portanto, aí, essa malta foge para essas zonas e onde as tabernas e as casas de meninas se tornaram os locais de diversão do povo desiludido. E é neste ambiente que se vão misturar o fado bailado, que vem do Brasil em 1821 e tem origem africana, o lundum, mistura-se com o fado batido, que é uma criação lusitana, e os cantares ao desafio do fandango. Estes todos vinham de trás. E é aí que começa a surgir, em 1840, o nosso fado. Este que aqui celebramos, uma canção de Lente, baseada na canção dos marinheiros. Reparem que o fado aparece em meados do século XIX, mas já no século XVII, os estrangeiros que nos visitaram escreveram, e eu cito, as ruas de Lisboa eram inundadas à noite por áreas fúnebres tocadas por guitarristas. Fim de citação. Portanto, já diziam isto. Já havia fado nessa altura. E, portanto, como escreveu António da Rocha Peixoto, um dos mais brilhantes etnógrafos portugueses, eu cito, o fado é português, é toda uma mentalidade, é toda uma história. Fim de citação. O segundo Rodney Gallup, um musicólogo inglês que foi o secretário cultural da Embaixada Britânica em Lisboa, no seu livro Portugal, A Book of Folkways, publicado pela Universidade de Cambridge em 1936, dizia ele, eu cito, o fado é a estilização dos vários géneros musicais que se cruzaram em Portugal desde o seu início. Fim de citação. Portanto, estás a ver que o fado tem muito que se lhe diga. E qual é a sugestão musical para hoje? Qual é o fado? Olha, a sugestão que eu tenho, porque cantar fado é contar uma história com o auxílio de música. Foi assim que começou e ainda hoje é assim. Eu sugiro O Velho Faroleiro, um fado cantado por Gil Costa, com um poema de autor desconhecido e música de Alfredo Marceneiro. Então vamos a isso. Quase sempre uma balada, quando era lindo o luar, naquela rocha se ouvia quase sempre
para ele o maior tesouro. E que cantava altamente, tocando a sua guitarra, para ele o maior tesouro. Relembrando a mocidade da sua cansada vida, quase sempre uma saudade, relembrando a mocidade da sua cansada vida. E ele a dor não resistiu, e nunca mais a magia de um velho fado corrido naquela rocha se ouviu. E nunca mais O fado mantém-se, há bocadinho dizias, está cada vez mais, ao fim de quase 2 séculos. Na moda? Na moda, ao fim de quase 2 séculos, por uma razão. Sim. Porque o fado permite uma separação funcional entre a letra e a música. Enquanto as outras canções são criadas com música e letra em conjunto e assim se mantêm, no fado cantam-se vários poemas com a mesma música e há poemas cantados em várias músicas. Portanto, esta separação funcional tem permitido trazer continuamente poemas novos, com mensagens atuais, às músicas antigas. E também tem deixado novas melodias entrando no fado, sempre com contestação, mas acabando por conquistar o seu lugar. E é exatamente esta separação funcional que faz com que o fado continue em grande ao fim de quase 2 séculos. Exatamente. Olha, obrigado. Não temos mais tempo. Okay. Até à próxima. Muito obrigado. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.